Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e nessa videoaula eu vou falar sobre alguns comandos básicos do roteador Cisco. Vamos configurar senha, data e hora e banner. Antes de iniciarmos as configurações, vamos conhecer o prompt de comando e o significado de cada um deles. O primeiro prompt que aparece na imagem é esse, é uma seta apontando para a direita. Isso significa que eu estou no acesso usuário, no modo usuário. Nesse modo usuário eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração. Eu consigo apenas fazer um acesso telnet, um ping, entre outros. Aqui eu tenho um outro prompt que é esse sustenido, ou cerquilha, como vocês queiram chamar. Significa que eu estou no modo privilegiado. No modo privilegiado, eu já consigo fazer algumas alterações, como por exemplo, alterar a data e a hora, e consigo ver as configurações que estão presentes dentro do roteador. O outro comando é o config, que fica entre parênteses, é o que significa que eu estou no modo de configuração global. No modo de configuração global eu consigo fazer qualquer tipo de alteração. Eu tenho aqui o config-if, é o modo de configuração de interface, é onde eu configuro um IP e uma máscara na interface do roteador. O outro comando é o config-line, é o modo de configuração de linha, onde eu configuro, por exemplo, a porta auxiliar, a porta console e uma porta VTY, que é a telnet. Eu tenho aqui agora o config-router, é o modo de configuração de protocolo de roteamento, o próprio nome já diz. E config-subif, que é o modo de configuração de subinterface, serve para configurar, para fazer a comunicação entre VLANs. Então eu tenho lá o switch dividido em as VLANs, e com esse comando, efetuando a configuração, eu consigo fazer essas VLANs se comunicarem. Agora que a gente já conhece um pouco sobre o prompt, vamos fazer isso na prática. Eu vou utilizar o simulador da Cisco, que é o Packet Tracer. Eu vou inserir um roteador, será um roteador Cisco 1841. Eu vou esperar aqui ele inicializar. Agora que inicializou, vocês podem observar, é o primeiro prompt que aparece, a seta apontando para a direita. Para conhecer os comandos que eu posso digitar em cada linha do prompt, eu utilizo a interrogação. Então aparece todos os comandos possíveis que podem ser digitados. Para mudar do modo usuário para o modo privilegiado, eu vou utilizar o comando enable. Eu vou digitar apenas ENA e pressionar a tecla Tab. Toda vez que você digita um comando, você pode pressionar a tecla Tab, que caso esse comando esteja correto, ele completa. Então, agora eu estou no modo de configuração privilegiada. Mudo aqui para a cerquilha. E aqui eu já consigo fazer algumas alterações. Antes de fazer essas alterações, vamos conhecer primeiro aí o equipamento, a versão do sistema operacional, verificar a quantidade de memória. E para descobrir essas informações, eu utilizo o comando show version. Eu vou dar um enter e aparece aí as informações do equipamento. O primeiro que aparece aqui é o iOS, que é o sistema operacional da Cisco, a versão. Depois o Bootstrap, que é a ROM do equipamento, é algo como se fosse a BIOS do roteador. A imagem flash, eu vou dar enter e vai aparecer mais informações. Aqui o modelo do processador,
a quantidade de memória, as interfaces, o tamanho da NVRAM, aqui é o tamanho da memória flash e por fim a configuração do registro. Sobre a configuração do registro eu não vou comentar agora, vou deixar para uma próxima aula. E vamos voltar aqui para o prompt de comando. O que a gente vai configurar agora? Vamos configurar a data e a hora. Antes de configurar, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está essa data e a hora, usando o comando showClock. Aparece aqui um determinado horário, o ano 1993. Então, para alterar esse horário, eu vou utilizar o comando clock set. Eu vou digitar aqui um horário qualquer. Por exemplo, aqui eu vou digitar 4:11 minutos 0 segundos. E agora eu vou digitar a data e o ano. Vou digitar aqui a data, exemplo aqui eu vou digitar 23. O mês tem que ser em inglês, então abril 2015. Dei Enter e vou repetir o comando showClock. Veja que já mudou. Agora que eu já alterei a data e a hora, vamos alterar o nome do roteador. Por padrão ele está como router. Vamos colocar aqui um nome. Para fazer essa alteração eu vou mudar do modo privilegiado para o modo global, e para isso eu digito o comando configure terminal. Dei Enter. E agora eu vou utilizar o comando hostname. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Osasco. É o nome que eu quero dar ao equipamento. E já mudou. Podem analisar que já houve a mudança. Caso eu queira alterar para qualquer outro nome, eu posso redigitar hostname e pôr o nome que eu quero. Vou pôr aqui Suzano. E vejam que mudou para Suzano. Caso eu queira remover, eu digito no hostname e voltou para o padrão que é router. Porém que eu vou deixar o roteador com o nome Osasco. Dei Enter e ficou com o nome Osasco. Agora vamos para a configuração de senha. Basicamente existe 5 tipos de configuração de senha. Eu vou falar sobre 4 tipos. Uma eu vou deixar para uma aula futura, que é a configuração de telnet. E a primeira senha que eu vou configurar é a senha enable. Então, enable password. Eu vou pôr aqui uma senha qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Eu configurei uma senha, só que essa senha me traz um certo problema. Eu vou voltar aqui para o modo de configuração privilegiado e vou mostrar para vocês o que acontece. Vou dar um Ctrl Z e vou dar um show run config. Esse run config é o que fica armazenado na memória RAM. Caso aconteça de faltar energia ou o equipamento seja desligado, tudo é perdido. Então, tudo que foi feito e não foi salvo é perdido. E tá aqui o problema. Tá aqui a senha enable password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi a senha que eu acabei de configurar, porém que não tem nenhum tipo de criptografia. Caso você execute esse comando, quem estiver perto de você vai ver e vai descobrir a sua senha. Essa criptografia não acontece nem na memória, nem se você tivesse salvo e fosse para a NVRAM, a criptografia também não ia acontecer. Isso é um grande problema. Tem como resolver?
tem. Não é viável, porque existe um outro comando que já me traz essa senha criptografada, mas eu vou passar para vocês por motivo de conhecimento. Então vou voltar para o prompt novamente. Configure terminal. Enable. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digitei a senha e agora eu vou criptografar ela. Então, para isso eu digito o comando service password encryption. Ok, dei enter. Ctrl Z. Show run config. E tá aí a senha criptografada. Agora eu vou passar para vocês um comando que já deixa essa senha criptografada sem precisar fazer todo esse processo. Configure terminal. Então, no enable. Opa, faltou o password. Eu removi a senha. E para já deixar criptografada, eu vou digitar o comando enable secret 1, 2, 3. Só isso. Ctrl Z. Show run config. E veja o tamanho da minha senha. Ela é bem pequena, mas tem bem menos caracteres do que a primeira que eu configurei, porém que olha o tamanho que aparece. Então, esse é o comando apropriado para ser configurado, para você não ter todo esse trabalho. Voltando ao prompt, configure terminal. Agora vamos configurar uma senha para a linha de console. Então, para isso eu digito line console 0 e dou enter. Password. Eu vou digitar a senha Cisco. Login para confirmar a senha. E foi configurado uma senha aí para a linha de console. Um comando interessante que você pode definir na linha de console é o exec timeout. O que esse exec timeout faz? Ele determina o tempo que o console fica aberto. Então, primeiro eu tenho os minutos, eu vou colocar aqui 0 e vou pôr 30 segundos. Então, esse é o período que eu vou deixar o console aberto e ele vai fechar automaticamente. Então, muito cuidado. Você pode configurar a senha, por exemplo, 0, 1 segundo. Então, se você configurar desse tipo, você vai ter que talvez até resetar o equipamento, porque não dá tempo. Quando veja aí que ele já fechou o console em 30 segundos. Então, e já pede agora aqui a senha. Cisco. Digitei a senha Cisco. Enable. Outra senha. A senha foi 1, 2, 3. E config terminal. Eu vou só entrar aqui no line console 0 e vou mudar o exec timeout para vocês verem como é que fica. Vou botar um tempo menor, não um segundo, mas um tempo menor. Exec timeout, então 0, 10 segundos, por exemplo. Veja o que vai acontecer. Vamos aguardar os 10 segundos. Veja que ele fechou. Foi rapidinho. Então, é um comando super interessante. Vamos voltar aqui. E para configurar a porta auxiliar, é a mesma coisa. Auxiliar 0. Line auxiliar 0. Password. 1, 2, 3 também.
Pronto, foi configurada aí uma senha na porta auxiliar. Eu posso configurar o exec timeout a mesma coisa. 0:30. Pronto, está configurado. Agora vamos configurar um banner. O que é que vem a ser esse banner? Esse banner é uma mensagem. Cuidado na hora de configurar esse banner, porque essa mensagem pode servir aí talvez num processo jurídico. Você jamais configure nesse banner como, por exemplo, seja bem-vindo, aqui é permitido o seu login, porque isso pode causar problemas. Sempre configure uma mensagem assim que informe segurança, que seja de um acesso restrito. Informe a restrição, que o usuário não pode logar nesse equipamento sem autorização. Vamos voltar lá. Eu vou tirar o exec timeout, é que está fechando rápido demais. Então, exec timeout 0:50 segundos. Vou alterar também da porta auxiliar. Auxiliar 0, exec timeout 0:50. Ok. Vou sair, vou dar um exit aqui para sair e vou configurar o banner. Então, para configurar o banner, eu digito o comando banner mutd. Esse banner eu posso usar tanto o arroba, dar um enter e digitar o meu texto, acesso proibido. E aqui eu fecho com um arroba. Posso usar também a cerquilha. Então, acesso proibido. Acesso proibido. Sempre que eu iniciar, ou com a cerquilha ou com arroba, eu não posso iniciar com a cerquilha e terminar com um arroba. Sempre tem que ser igual. E um outro detalhe é que se você for pôr com arroba, dentro da mensagem não pode conter o arroba, senão o comando não vai funcionar. Bom, configurado a senha, configurado o banner, estado data e hora. Agora a gente vai salvar toda essa configuração. Ctrl Z. E agora aqui, agora no modo privilegiado, é que a gente salva toda a configuração que foi feita. Então eu vou copiar toda essa configuração que está na memória RAM para NVRAM. Para isso, eu digito o comando copy run config startup config e dou enter. E ele aparece a informação ok que foi salvo. Um comando que pode ser utilizado também, que é bem básico, que é write, que é de gravação, é o WR. Você pode digitar WR, ele vai salvar a mesma coisa. Só que quem for fazer o exame CCNA, a Cisco, você pode perder ponto, porque a Cisco aceita o copy run config startup config. Então agora eu vou usar o comando disable, dar enter e vou dar um exit. Ok, está aí o banner que a gente configurou, acesso proibido. Então se a gente digitar a senha, foi Cisco. Essa aqui é a senha de console. E agora a senha enable. Foi 1, 2, 3. Pronto. A partir de agora, você já tem acesso total ao roteador. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua. Até mais.